Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto Cast, o seu, o meu, o nosso podcast, aonde nós juntos estamos aqui para nos aprofundar e explorar juntos a palavra de Deus. É isso aí. Vamos lá. Eu sou Karl Heinz. Eu sou Samila Gonçalves. E a gente convida você a se juntar conosco aí e ser um dos guerreiros exploradores da palavra. Isso aí. Muito bem, muito bem. Então, como a gente vem numa série, basicamente, que tem como título Todo Mundo Odeia Jeremias. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre uma situação que Jeremias passou, que é trágico e ao mesmo tempo engraçado. Pois é. Já travou sob pressão? Claro que já, né? Diversas vezes. Recentemente eu lembro que a gente estava fazendo rapidamente umas encomendas de brigadeiro. Para quem não sabe, a gente vende bolo de pote e brigadeiro aqui em Portugal. E aí ia ter um aniversário nesse dia e a gente estava correndo para poder levar as coisas e montar o bolo de aniversário surpresa para a galera do ministério que a gente faz parte. E nessa hora a Samila, ela teve a ideia da gente levar as coisas embaladas num plástico e aí a gente pegava e levava isso aí tudo e montava lá, do que seria mais fácil do que levar tudo montado. Então chegar lá com mais calma, tranquilidade, montar o bolo lá para não ter risco de cair, de bagunçar, porque a viagem era muito grande e a gente ia de ônibus. E os ônibus aqui, para quem não sabe, tem lugares, esses caras fazem umas viradas. Cara, é incrível. Se você um dia estiver em Portugal, pegue ônibus e vá vá para Cascais. Pronto, vá para Cascais. Ou pra Lisboa. Ou para Lisboa. Você vai ver as ruas. São tão apertadinhas, cara, que eu não sei como é que os caras fazem uma curva naquilo. É, mas eles fazem. E aí você chacoalha muito. Então a gente pensou nisso e resolveu fazer embalar. Embalando rápido as coisas, tal, não sei o que. Eu peguei a tesoura pra cortar, aí a Samila falou, eu vou pegar aqui e vou virar e tal. No que ela falou que ia virar, eu cortei uma parte do tampo do dedo dela. Da parte que dobra. Nessa hora... A cara do... Eu bem calma, né? Continuei embalando as coisas. Eu olhei e ela falou, acho que você cortou meu dedo. Quando eu olhei o dedo dela, que tava tipo... Tava sem o bagulho lá. Dava pra ver, tipo, a pelezinha de cima. Dava pra ver o músculo. Eu travei. Eu fiquei... E eu bem calma. O que eu faço? E eu bem calma. Olha que bonitinho. Apareceu o músculo. Peraí. Vou estancar. Vou suturar. Porque eu tinha um kit de sutura. E calma. O que eu faço? Vou ligar pra minha mãe. Calma, meu Eu não sabia o que fazer, eu fiquei um tempo aí eu falei, sem saber. Aí ligou pra mãe dele, ele não sabia o que falar pra mãe dele. Eu falei, Alessandra, dá aqui o telefone. Eu falei, mãe, Aí eu peguei o celular e falei assim, o que faz pra estancar o sangue? Que eu cortei meu dedo aqui e eu não vou ter tempo de ir ao hospital. A mãe dele simplesmente falou, pega gelo, embrulha em algum pano, alguma coisa e coloca em cima. Deixa aí 5 minutinhos que vai estancar. Eu falei, 5 minutinhos estanca? Sim. Aí ela fala, faz um curativo, né, só momentâneo, e aí você vai, resolve suas coisas, depois você vai pro hospital. Ia demorar, e era aniversário, né, gente? Então eu fiz isso conforme ela tinha falado. E aí foi esse momento que eu travei sob pressão. Além desses momentos, existem vários momentos que o ser humano trava sob pressão. Eu lembro também que uma vez eu estava fazendo uma caminhada com o pessoal, subindo um morro em Curitiba, o Pico do Anhangava, com uma galera que estava subindo pela primeira vez. Do Anhangava? É o Morro do Anhangava. É o Morro do Anhangava. Fica em 4 Barras, Paraná. Isso, é muito legal, se você não for ainda, vá lá, que vale a pena. Uhum. E aí eu, sabia subir esse morro de trás pra frente e frente pra trás, tava acostumado. Mas chegou lá na hora, numa parte ali que... eu acho que é normal, né? É um pouco mais elevado, mas você tem que ir segurando ali nos negócios de ferro pra subir tipo uma escada. Uns ganchos, é top. E depois, quando você termina ali, é um negócio bem inclinado que você basicamente tem que ficar de pé
mas colocar o peso para frente quase como encostando a mão ali e subindo. Só que dá pra você subir de costa. Por quê? Também, Porque ou com é só engatinhando. um ângulo ali, tipo, tanto é que o pessoal faz foto, assim, fica bem legal ali. E, tipo, você não cai, entendeu? Tipo, E aí é só o impressão. menino olhou para aquilo lá que tava acompanhando a gente e ele travou. E ele ficou lá parado. E detalhe, minha sobrinha de 4, ela tinha o quê? 5, 6 anos na época, subiu de uma boa. Ah, mas é aquela questão, né, amor? Não é Sim. necessariamente, tá bom, tem 4 anos subindo numa boa. Não. Cada um tem que respeitar o que a Claro, pessoa tem ali, a sim. limitação que ele tinha, ele ficou com medo. Com certeza. Mas eu sei que naquela hora ali, um monte de gente tentava ir falar com o menino e nada, e nada, e nada. Aí eu olhei pra trás, vi que tava tendo aquele tumulto, voltei, conversei com ele, falei que ia junto com ele, ia dar a mão e tal. E aí a gente conseguiu, mas eu sei que, tipo, tô falando de uma meia hora de espera até finalmente ele conseguir recuperar de novo a consciência e a gente voltar ali pra trilha. Então, a gente trava sob pressão. Existem vários exemplos de que as pessoas travam sob pressão. É apresentando um trabalho para a escola, às vezes as pessoas travam. Como professor, eu já vi muitas vezes isso acontecer, de pessoas que estão lá, tipo, vai apresentar alguma coisa, chega lá na hora, ela dá um branco e ela fica ali, às vezes dá aquela, você começa a ver a lágrima no olho cair da pessoa, que ela fica nervosa. O ser humano não sabe lidar muito bem sob pressão. Lembrei de uma, que eu não travei sob pressão, mas que eu agi de uma maneira totalmente errada em relação à coisa. Lembra, a gente estava voltando à noite, Redenção, e parou uma moto do nosso lado e eles anunciaram que era um assalto. E nessa hora, eu e a Samula começamos a correr. No tempo da gente, tipo, levar um tiro, ou o cara ficar com raiva, não sei o que. Eu sei que eu corri, a Samula correu, mas aí eu vi que eles iam alcançar a Samula, que eu já tava lá na frente, aí eu parei pra não deixar ela sozinha e tal. Voltou. Então, sob pressão, a gente não raciocina direito, às vezes. Você voltou, né? Sim, eu voltei. Porque eu já tava lá na frente. Quando ele a Samula tá lá atrás. Aí eu voltei. Claro, os tem que ficar com a Bolt. mulher, né, cara? Claro, tem que proteger, ué. Então, assim, a gente passa por situações assim onde a gente trava sob pressão. E algumas vezes é na hora da pressão que a gente vai descobrir como a pessoa sabe realmente liderar ou lidar com as coisas. Porque se você não estiver preparado, você pode prejudicar e muitas pessoas. Isso é verdade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vem com a gente, abre a sua Bíblia aí, 2 Crônicas 36, verso 11 a 20. Abre a sua Bíblia aí e vem com a gente. Vamos falar aí do um brotherzinho chamado Zedequias. O último rei de Israel, antes do cativeiro babilônico. Não foi o último. Foi o último, a Bíblia mesmo fala. Foi? Foi. Babado. 2 Crônicas. 2 Crônicas. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava por porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Como não bastasse, né, gente? Seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como
os tesouros do templo do Senhor, os do rei e de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Pronto, vamos parar por aqui e vamos tentar entender o que se passa aqui nessa história. Já de cara a gente percebe lá no verso 11 que Zedequias, ele como último rei de Israel, ele, resumo da história dele, fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Verso 12, deixando bem claro. Agora, o que é que esse Zedequias fez que reprova o Senhor? Além disso, também ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. E tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Então, vamos entender qual foi essa revolta do Zedequias para você entender melhor por que está acontecendo todas essas consequências aqui, tá? O fato é, a gente deu uma pesquisada aqui a mais do que apenas esse verso, e você não vai encontrar isso em nenhum lugar, somente aqui com a gente, beleza? Mas lá em Jeremias 38, verso 4 de Jeremias 38, verso 4. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Eles estavam falando aqui do Jeremias. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas sim a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode fazer nada, não pode se opor a vocês. Assim pegaram Jeremias e jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Só para ter uma ideia, essa cisterna, né, gente, fala mais aqui adiante, baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Tudo porque o Zedequias falou: ele está na mão de vocês, tipo... Antes disso, ele tinha ouvido as palavras que Deus tinha falado a ele, né? Então, vê só que Jeremias, ele... Duas caras esse Zedequias, já não gostei dele. O Zedequias tem uma mensagem de Deus do profeta. O profeta, ele dá uma mensagem que a galera não queria ouvir, ao ponto deles falarem que, tipo, deveria ser preso. E o rei, ao invés de proteger o profeta, ele fala: tá na mão de vocês aí. Vocês que lidem com Jeremias. Só que não é só isso, né? Tem um detalhe aqui que é bem interessante, que vai falar uma hora aqui no texto, que vai falar que Jeremias, ele vai ser acusado de estar a favor dos babilônicos. 37, verso 11. Depois que o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, é porque os babilônicos já tinham ido uma vez cercar ali o Jerusalém. Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Isso daí é outra história. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Aí o Jeremias falou: ei, isso não é verdade. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo e prendeu Jeremias e o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinha transformado em uma prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea na prisão, onde ficou por muito tempo. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Aí, olha só, aí vem o rei aqui e mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. Tipo, ele ficou igual ping-pong, bola de ping-pong, para lá e para cá. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Tipo, ele já tinha mandado essa mensagem já antes para o Zedequias. Sim. Entendeu? Aí Jeremias então disse ao Zedequias: que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros, ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a essa terra?
Então, ainda além disso, tinha o problema dos falsos profetas no meio da história. Exatamente. Então tava tendo problema ali. Nossa, tava cheio de problema. Tava uma confusão só. Tá, vamos explicar aqui pra vocês então, pra trazer de maneira geral a compreensão. Esses textos aí, eles só estão mostrando pra você ver, acho que não é da nossa cabeça que a gente tá tirando toda a confusão da história de Jeremias. Não, é porque a treta tava grande. A gente tá provando na Bíblia de como foi que Jeremias passou por todas essas dificuldades. Porque o que vai acontecer? A primeira vez Jeremias vai chegar e vai falar pra Zedequias, falar, ó, Babilônia vai chegar. Quando Babilônia chegar, se entrega. Não luta. E aí vai dar tudo certo. Ok, de fato. Deus entregou vocês para os babilônicos, entendeu? Uhum. O rei chegou e falou, ok, tudo bem. O rei o Nabucodonosor, quando chega, institui Zedequias como rei. Tá lá, pega ali na sua Bíblia e vê. No 37, verso 1. Jeremias 37, verso 1, como é que diz lá? Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Pronto. Porque a Babilônia já estava Então, a Babilônia ela já estava conquistando Jerusalém, tomando né? conta das coisas ali. Das terras, só não tinha invadido de vez. E aí o Nabucodonosor colocou Zedequias como rei lá. Certo? Então ele, ó, deixa você ficar como rei aqui, mas eu que tô te colocando como rei. O Zedequias resolveu se rebelar. Nesse processo que ele resolveu se rebelar, quando ele estava pensando em se rebelar, Jeremias apareceu e falou, ó, não faz isso. Se você fizer isso vai dar ruim, vocês não vão ganhar no final ainda. E vai ser ruim para todo mundo. Zedequias chegou e falou, não, tá bom, eu vou ficar quieto. Mas o povo fez pressão. Fez pressão em Zedequias. E Zedequias, o povo não, os seus conselheiros, os políticos da época. Mas tem uma coisa. Bem aí nessa parada toda, pra armar confusão de vez, para inflamar a revolta do povo, para não se render para a Babilônia, no verso 37, do capítulo 37 de Jeremias, verso 4, diz o seguinte: naquela época Jeremias estava livre, né, para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Verso 5, enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. Tá, o Nabucodonosor fez, né, Zedequias como rei. Deixa lá. Deixa ele lá, reinando, bonitinho. Ok. Ok? Deixa lá. E eles voltaram, recuaram, né? Porque eles tinham ouvido um zum que eles não queriam guerrear. Eles queriam conquistar Jerusalém, conquistar todos os territórios. E se não precisasse ter sangue, pra que ter sangue, né? Exatamente. Eles decidiram recuar. Nisso eles ouviram um zum que Faraó estava vindo com seus exércitos e tal. Só foi um, né, ali e tal. E eles vão embora. E nisso, a galera, os falsos profetas falam, tá vendo? Né? Não vai ter cerco. Não vai ter cerco. Eles foram embora. Aí Jeremias, não, vocês estão entendendo errado. Pelo contrário, eles vão voltar e vocês têm que se entregar. Porque é isso que Deus falou. Para vocês se entregarem, ficarem lá durante o tempo que Deus falou. Porque vocês vão para a Babilônia, vocês vão morar lá durante um bom tempo. E o engraçado é que Jeremias está o tempo todo falando, e se você está acompanhando a gente nesse podcast, você já percebeu isso que ele está falando, que vai ficar lá e vai ficar quanto tempo? 70 anos. Ele está batendo essa tecla direto. Mas surge falso profeta dizendo, não é isso, não é isso. E o Jeremias fala, Deus falou que esses caras são falsos profetas. Só que o rei, ele não tem autoridade. Não tem. Ele não é um cara que vai pelo certo, ele vai pela, tipo... Com medinho. Ele vai pro que o... Enfim, ele vai pra onde ele é mais conveniente pra ele. Uhum. E não pro que é certo. E nem sempre o que é o certo é fácil de fazer. Às vezes a gente vai ter que se colocar contra as pessoas ou situações. Pessoas de poder, né? Exato. E aqui é a mesma coisa. Zedequias ele teria que falar, não, Deus falou, vamos se entregar, ninguém vai morrer. Vai ser melhor. Mas o que eles fizeram com Jeremias? Jeremias, acho que você está querendo ajudar os babilônicos. É desse jeito. Eu falei, nossa, meu. Melhor prender você. Exatamente. E o rei não faz nada. Tipo, ele não fez nada. Nada.
Covarde o cara, né? E aí você pensa, não, mas o rei é porque ele não quer saber do que Deus tem pra dizer. Uhum. Aí o rei se encontra com Jeremias As escondido. escondidas, as cegas. Ó, isso aqui que vai acontecer, eu vou conversar contigo, Jeremias, mas ninguém pode saber, viu? Mas me diz aí, o que Deus tem pra dizer? Ai, Jeremias repete as mesmas coisas. mesmas coisas. Já falou 10. Aqui ele já tinha falado. Gente, chega a ser chato. Gente, certo? A tá olha. lendo assim, nossa, de novo. Jeremias capítulo 27. A palavra do Senhor já tinha vindo a Zedequias e tinha falado sobre se rende. Vocês, o pessoal do palácio, a família, vai ficar Só que bonitinho. aí Jeremias ele vai trazer um adendo agora. Ele vai falar, olha, rei, se você não se render, o povo vai sofrer e você e sua família vai ter uma morte terrível. Total. Agora, se você se entregar, Deus vai tirar essa questão da tua morte terrível. Você vai morrer por causas naturais. Tipo, você vai viver uma vida boa. É. Porque o intuito de Nabucodonosor não era matar os caras. Não. Era levar o rei pra ficar lá com ele, tipo, pra ser companhia do cara. Bora ali sair, eu e tu e tal. Não era isso. Não era, mas ele vivia bem. Não. Tô viajando, mas enfim. O intuito de Nabucodonosor era dominar sem sangue. Sim, é dominar sem Por quê? Porque sangue. ele teria pessoas para serem seus escravos e para serem seus cativos, para aprender a cultura e a língua e fortalecer o seu povo, porque eles estariam embebidos pela cultura babilônica. Exatamente, mas não era assim como você pensa, escravo vai fazer tudo que eu mandar. Não, ele dava privilégio pros caras. Ele dava uma vida confortável. Não é que nem o José do Egito, que os caras foram pra lá e trocou o governo e aí eles ficaram numa pior. Mas é como o José do Egito quando o José estava governando junto. Tipo, os caras tinham direito à cidadania, pô. Tinham direito à cidadania. Entendeu? Tipo, e eles iam continuar também, alguns em Jerusalém. Porque ia deixar tipo, governa aí pra mim, que você já conhece o povo. Fica aí na sua e tal. Era um negócio mais pacífico. Mas o cara resolveu. Ele falou, tá bom, Jeremias, que essa conversa não fique aqui, tipo, se te perguntarem eu vou negar e se você falar você será morto. Então fica aqui. Exatamente. Jeremias fala, tá bom, espero que você tenha ouvido, rei. E o rei vai embora e faz errado. Só que Jeremias ainda continuava falando pro povo que, né, assim diz o Senhor, aquele que permanece na cidade morrerá, que era para eles irem junto, todo mundo junto. Galera, gente, vocês vão ter boa vida, vocês vão ter casa, vocês vão ter terra pra, né? Só que o povo, tipo, cabeça dura. Cara, é complicado. Eu morri, eu vivi aqui e vou morrer aqui. Quer dizer, eu vivi aqui e eu vou morrer aqui. Era o que o povo queria, né? E aí o que acontece? Então os líderes disseram ao rei que este homem devia morrer. O rei, se borrando de medo, falou assim, ele está em suas mãos. Olha que trairagem do rapaz, cara. Cara, o rei, ele simplesmente teve uma morte terrível. Foi horrível a questão. Mataram os filhos dele na frente dele. Não tem os detalhes. Foi esse dos Zedequias? Foi. Mataram os filhos dele na frente dele, a família. Se não me engano, cortaram eles em pedaços e tal. Ele viu tudo. E aí depois cegaram os olhos dos Zedequias. Nossa. Vazaram seus olhos. Caramba. Mas o ponto aqui é que é bem legal perceber que Deus fala que Nabucodonosor, ele é servo dele, tem um texto ali. É no capítulo 27 de Jeremias, quando ele fala pela primeira vez a advertência contra os Zedequias. Que ele, vou até ler para vocês verem, que é bonitinho, fala. Poxa, Deus está chamando um rei pagão, que dominava todo mundo, de servo, meu. Tipo, olha, aqui quando Deus pega e fala... que ele tá falando, né, sobre se entregar e tal, que é para ser alinhado, né, a princípio que ele iria libertá-los depois de 70 anos. Aí ele fala aqui no capítulo 27 de Jeremias, Jeremias capítulo 27, verso 6, que diz o seguinte, agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Já aqui de cara a gente já tem então um spoiler de Deus falando
Nabucodonosor é servo dele e Uhum. de que Deus está sob o controle. Sim. E aí, onde é que a gente quer chegar nessa história toda? É triste. É isso. É triste. Mas, O que o rei Zedequias fez, todo o processo que ele passou, tudo que de advertências que ele ouviu, e todos os comandos que ele foi passado, e ele ia pro outro lado, ia pro outro lado. No tanto final é. ele colheu as consequências. Sim, ele teve medo de quem? Dos judeus, cara. Dos judeus que estavam Sim. ameaçando. Tipo, Tem nada uma a hora que ver. ele fala que ele tem medo, né? No Jeremias capítulo 38, verso 19, que diz o seguinte: o rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios. Eu falei, o cara Então, ele tem medo enlouqueceu. dos judeus, mas não tem medo de Deus e não tem medo do seu destino que foi profetizado por Deus, que seria terrível se ele não obedecesse. Aí Cara, pronto. É umas coisas. Deixa eu continuar. A brisa do cara. A brisa do cara. Pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles. Tipo, é o quê? Ele tinha mais medo do povo, dos judeus lá ali, dos líderes dele, que estavam ali com eles, do que da galera da Babilônia, que falou assim, poxa, os babilônios vão entregar na mão desses judeus aí, né? E eles me maltratarão. Ele tava com medo de ser maltratado, cara. Tipo, ele tava de poucas ideias para que Deus tava falando, que poderia dar ruim, que ele poderia morrer, e ele e sua família, né? Se não se entregasse pro povo da Babilônia. E com medinho dos judeus maltratarem ele. Ah, gente, fala sério, meu. Cara covarde. Não, covarde. Não entra. Que brisa que deu nele, cara. Que brisa. cara, eu não sei, eu só sei que daqui eu tiro algumas lições. A primeira delas é que é muito fácil a gente olhar para a história de Zedequias e falar, nossa, que bobão, como é que ele tá fazendo isso? Deus tá falando com ele. Mas quantas vezes Deus não fala com você Verdade. e você age da mesma forma? Igual. Você não escuta, você finge que não sabe o que está sendo dito. A gente fala você, é só uma adenda. A gente fala Eu. você, mas é eu. Eu. O ciclo vicioso que habita em minha alma. A gente continua insistindo O vício em do fazer comportamento, né? o que é errado, que não agrada a Deus, e Deus fala, não é isso, meu filho. Aí a gente fala, é verdade, não é isso, depois a gente volta. Claro, e cai de novo. E aí o que eu entendo aqui quando eu leio essa história? Eu entendo de que existem consequências. E por mais que você possa escolher e ter o direito de escolha, o direito de escolha te traz também a responsabilidade das consequências da sua escolha. Verdade. Aí pegou pesado, hein? O direito das suas... Não, vou ter que Porque a gente quer liberdade, a gente quer poder Sim. escolher. Eu quero ser livre, eu quero escolher. Repete de novo essa frase. O direito da sua... O direito de escolha traz as responsabilidades das suas consequências. Caramba, o direito da sua... Pode tuitar. Não, vou tuitar mesmo. Não, que frase top. Repete de novo, pelo amor, por favor. Repete. Eu vou anotar, vou até escrever aqui. Como é que é? O direito de escolha. O direito de escolha traz a responsabilidade das consequências. O direito de escolha traz a responsabilidade das consequências, isso? Isso. Porque você escolheu, mas as consequências elas virão de acordo com o que você escolheu. E a partir do momento que você escolhe certo, consequências boas vêm. Mas se você escolhe errado, as consequências ruins virão. Por mais que você peça perdão para Deus, Deus perdoa o pecado, mas não exime a consequência. Deus perdoa o pecado, mas não exime. Eu tô tietando meu marido, sim, claro. Deus o quê? Perdoa o pecado, mas não exime a consequência. Deus perdoa o pecado, mas... não exime a consequência. Não exime... Eu vou tuitar isso aqui, meu. Não exime a consequência. E é muito doido aqui, porque Deus ele tá fazendo uma coisa que não é muito comum. Ele tá chegando para Zedequias e falando, olha, eu vou tirar uma das consequências se você parar hoje. Se você desistir dessa parte aqui, eu tiro essa consequência, porque as outras já não dá mais, já tá acontecendo. Falei para vocês não lutarem contra os babilônicos, vocês estão lutando. O que tá acontecendo? Tá morrendo um monte de gente, morreu gente do templo, morreu galera, muita gente que não precisava ter morrido, morreu. E esse sangue tá na sua mão, rei. E aí a minha ira cai sobre ti. Mas ó, eu tiro a minha ira.
eu tiro as consequências de tudo isso que pode acontecer no final se você se entregar. Agora, se você continuar, eu não vou tirar a consequência do que vai acontecer, que é a morte terrível. Todo mundo gosta, né? Tem um ditado que fala que todo mundo gosta de fazer aquilo que eu quero. É livre para fazer o que quer. Mas ninguém gosta de sentar à mesa e receber o banquete das consequências. É verdade. Então, quando eu olho para esse texto, eu entendo isso. Eu vejo isso e falo, caraca, é muito importante entender essas lições. Deus é amor, Deus é misericórdia. E você vê o tempo que Deus falou pro povo. E até quando Deus dá o castigo, ele fala, vai ser só por um período X de tempo. Dá até Vocês vão spoiler, ficar cara. 70 anos aí. Olha, Deus dá spoiler. Já imaginou que terrível seria? Se Deus não falasse que ia ser 70 anos? Pois é. Passa uma geração, Passa outra. passa outra e assim, quando é que vai acabar esse castigo? Não, Deus falou, é 70 anos. Fiquem tranquilos que vocês vão voltar. Tô dando a minha promessa. Se vocês voltarem pra mim, eu não vou fechar a porta pra vocês. Uhum. Então Deus dá o castigo, mas o castigo de Deus é diferente. E beleza. Eu olho pro texto, Deus não tira as consequências. Outra coisa, Deus age de maneiras indescritíveis para poder levar o seu povo de volta aos seus caminhos. Ele usa Nabucodonosor, um rei pagão, para fazer o povo voltar à adoração. Vai ser lá na Babilônia que ele vai salvar eles, e não em Jerusalém que eles serão salvos. E através da questão, olha que louco, né? No podcast passado nós vimos que Deus levou eles lá para eles se reconectarem, que Deus iria se permitir ser achado por eles. Tipo, vai ser bem interessante. E detalhe, tipo, e nesse processo, Nabucodonosor seria convertido. É um spoiler. E a terceira lição que eu tiro aqui, olhando para essa história, é a respeito de Jeremias. Que ele mostra claramente de que muitas vezes fazer o que é certo também traz consequências que não são boas. Porque o mundo que a gente vive não é preto no branco. Não é. Então não necessariamente, eu fiz o que é certo, por que Deus está acontecendo isso comigo? Aconteceu com Jeremias, velho. O Jeremias Ele ficou foi na lá e falou a lama. mensagem de Deus, de Deus, o homem de Deus falando mensagem de Deus. Rei, para um rei que cuida do povo de Deus. E que adorava a Deus. E que adorava a Deus. Pronto. Tem como ser melhor? Não tem. Ai, Rei, se você não se entregar, vai dar ruim. Jeremias, vai pra prisão. Jeremias continuou falando. Da prisão. Rei, se entrega, viu? Secretamente o rei visita Jeremias na prisão. E pergunta de novo. Rei, se entrega, senão vai dar ruim. Jeremias foi pra onde? Da prisão pra cisterna. Porque o rei falou assim, ele tá na mão de vocês, pros líderes. Ai. Tanto é, cara, que quem é que vai libertar Jeremias vai ser um soldado a mando de Nabucodonosor. Pasmem vocês, tá? Spoiler dado. Então, quando eu olho para a história de Jeremias, eu vejo que chamado de Deus nem sempre é fácil, bonito e colorido como a gente pensa. Não, é uma tarefa, é uma uma responsabilidade bem grande. Muitas vezes uma responsabilidade dolorosa. Também. Porque esses profetas, Isaías teve que andar pelado. Oséias casou com a mulher adulta. Uhum. Aí o que acontece? Levava chifre à torta direita. Os filhos nem era dele, ele criou um monte de filho. Que não era dele. Já começa por aí. Imagina a honra do homem. O porta-voz de Deus casando com uma prostituta. Aí vem Jeremias e é preso, é jogado na cisterna, fica sem água, fica lá na lama, porque a cisterna tinha lama. Aí um pagão que vem libertar ele. Onde você viu uma coisa dessa? Então hoje a gente pode chegar a entender o quê? De que ser cristão nem sempre vai ser fácil. Não sempre. Existem consequências boas e ruins, mas eu te digo uma coisa, no final chega a uma conclusão. É melhor sofrer as consequências dos homens do que sofrer as consequências de Deus. Exatamente. E eu fico por aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado por podermos juntos entrarmos nessa questão da parada das mensagens da Bíblia. Posso só falar uma coisa? Sim. E vai chegar o dia que nós vamos ter que se posicionar igual Jeremias, firmemente ao lado de Deus e fazer aquilo que é correto. É verdade. E isso já vem acontecendo, né, no nosso dia a dia. Sim. E é por isso que eu termino dizendo, nós terminamos dizendo, como sempre, hashtag tamo junto no céu. Essa lição não foi fácil, mas muitas vezes é nas coisas que não são fáceis que nós refletimos para crescimento.
Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Vou tuetar essa.